Aqui na Rádio Bandeirantes, nossa entrevista desta tarde, nós vamos conversar com Sérgio Aveleda, que é coordenador do Núcleo de Mobilidade do INSPER. E vamos falar sobre a decisão do CONTRAN de proibir radares escondidos. Sérgio Aveleda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um prazer falar com a Rádio Bandeirantes, os ouvintes e agora também quem nos assiste aqui pela internet. Muito obrigado. Como você recebeu a notícia e de que os radares não poderão estar mais atrás de nenhum tipo de algo que possa escondê-los, e de que forma isso você acha que pode impactar na reação dos motoristas na mobilidade de uma forma geral? Sim, antes de responder, só registrar que além de coordenador da mobilidade do INSPER, eu sou diretor de mobilidade urbana da WRI, uma entidade não governamental sediada nos Estados Unidos. Perfeito. Olha, a decisão do CONTRAN de restringir o uso de controladores de velocidade, ela lamentavelmente vai na contramão das melhores práticas globais para a diminuição das mortes no trânsito. A morte no trânsito é uma das maiores causas de morte evitáveis no Brasil e no mundo. Nós temos mais de 45 mil mortos por ano no trânsito no Brasil, fora centenas de milhares de feridos, muitos deles com sequelas para o resto da vida. Os radares, eles são um instrumento muito importante para a diminuição das mortes. Na cidade de São Paulo, em 1997, quando se passou a adotar os radares, nós tivemos 25% de redução de mortes de um ano para o outro. É a maior redução da história da cidade de São Paulo em um único ano. E isto se deve porque, com os radares, a imensa maioria dos motoristas passou a reduzir as velocidades praticadas. E, com isso, nós passamos a ter mais segurança e menos mortos. Então, a gente vê com muita preocupação essa decisão do CONTRAN. Se for efetivamente cumprida, nós devemos ter, infelizmente, um aumento de fatalidades e mortes no trânsito. Um dos argumentos do CONTRAN é de que punir não tem se mostrado uma medida eficiente, e sim orientar. Qual é a orientação quando não há punição, uma vez que só vão existir ali as placas indicativas de velocidade? Infelizmente, essa afirmação do CONTRAN não encontra eco nas evidências e fatos ao redor de todo o mundo. Todos os lugares que adotam controles de velocidade diminuem o número de mortes. Nós precisamos entender o trânsito como um sistema. E, como tal, ele precisa de uma abordagem de segurança que não é simplesmente com campanhas educativas. Nós precisamos ter, primeiro, a noção de que todas as mortes no trânsito podem ser evitadas. A Suécia, em 1997, passou a adotar o sistema Visão Zero, que São Paulo também incorporou. Inclusive, nós começamos a implantar Visão Zero quando eu era secretário aqui em São Paulo, que é reconhecer, primeiro, que todas as mortes podem ser evitadas. Segundo, o ser humano sempre pode falhar. Por mais prudente que sejamos, nós podemos nos distrair, um dia podemos estar com pressa. E nós somos muito frágeis. Qualquer impacto sobre o nosso corpo pode ser fatal. Veja, por exemplo, eles proibiram implantar radares móveis em vias com menos de 60 km por hora. Numa via a 40 km por hora, a chance de um pedestre falecer por atropelamento é superior a 60%. Em cada 10 atropelamentos, 6 o pedestre vai falecer. Ao redor das escolas, nós temos vias de 40 km por hora. E agora não se pode mais controlar a velocidade nessas vias. Ou seja, nas vias onde mais nós temos conflito entre carros e pedestres, o CONTRAN proibiu o controle de velocidade nessas vias, praticamente liberando os motoristas a andarem na velocidade que desejarem, uma vez que o único meio eficaz de controlar a velocidade é o radar móvel nestas vias. Zaidan. Sérgio, boa tarde. A gente sabe que há uma orientação que me parece boa, no sentido de que as placas com a velocidade permitida sejam sempre visíveis, né? Eu acho isso importante. Por exemplo, na marginal, muitas vezes, há uma mudança na velocidade permitida e o aviso não é totalmente visível. Ele deve ser inevitável que o motorista o veja. Ele deve ser avisado da maneira mais clara possível. Perfeito. Agora, com relação ao radar, é uma premissa que me parece básica, né? É claro que tem várias reclamações, muitas pertinentes, com relação à máquina de arrecadação, etc. Agora, se o motorista cumpre a lei, se ele anda dentro daquilo que é permitido, para ele é indiferente se o radar está escondido ou não.
Ou seja, só vai fazer diferença para aquele que está a 100, onde é permitido 70. Aí ele sabe que ali tem radar, ele vai reduzir para 70 ou para 60. Depois, ele sabendo que não há mais radar, ele vai voltar a andar a 100. Isso é inevitável, o risco é óbvio, não? Exatamente, Zaidan. O pessoal costuma usar uma expressão chamada indústria da multa. Eu costumo dizer que não existe indústria sem insumos. Para a gente fabricar caminhão, precisa de aço. Não existe multa sem infração de trânsito. Qualquer decisão que dificulta a fiscalização favorece o infrator. E veja uma coisa importante, Zaidan. 5% dos motoristas de São Paulo são responsáveis por mais da metade das multas. E a imensa maioria dos motoristas de São Paulo não toma multa. Então, a decisão do CONTRAN, inexplicavelmente, veio para proteger e favorecer quem comete infração de trânsito. É bastante difícil de compreender esta lógica, quanto mais quando a gente tem uma epidemia de mortes no trânsito. Veja, nós estamos todos aqui indignados com as mortes da Covid, que já ultrapassam 120 mil. Mas todos os anos nós perdemos no Brasil mais de 40 mil pessoas no trânsito. Nós deveríamos ter o mesmo nível de inconformismo e deveríamos estar indo no sentido contrário, aumentar o rigor com quem comete infração. Claro, a via tem que ser sinalizada. Quando eu fui secretário aqui em São Paulo, nós estabelecemos um programa para reduzir o número de infrações. Nós pegávamos os 10 radares que mais multavam e tratávamos, não tirávamos o radar. Mas, por exemplo, ali na Imigrantes, na chegada da Imigrantes, nós reforçamos a sinalização e baixamos o número, eu não me recordo agora, mas significativo do número de multas, mas mantivemos o nível de segurança. Proibir fiscalização de velocidade em vias com menos de 60 km por hora por radar móvel vai expor crianças, idosos, pedestres a um risco muito maior de atropelamento. É uma pena ver uma decisão que está indo contrária a tudo que o mundo está fazendo. Recentemente, Bogotá implantou os radares. Eu estive lá para acompanhar a implantação dos radares e, num ano, eles alcançaram 35% de redução de mortes no trânsito. Ou seja, nós estamos indo na contramão, como eu disse, das melhores práticas globais. Quando houve aquela proposta do Dória, que até virou um mote de campanha na história do Acelera São Paulo e tal, e que estava um tanto quanto, ainda que subliminarmente, vinculada à ideia de uma velocidade maior permitida, por exemplo, na Marginal e em outras vias de São Paulo. Como é que o senhor encarou aquela proposta? Depois isso acabou sendo revisto, mas a ideia de voltar a aumentar a velocidade permitida nas marginais era uma ideia ruim? Não, naquela ocasião nós implantamos um programa de segurança muito amplo, de ações de segurança na Marginal, e vamos lembrar, na via, ao lado da calçada, onde tem pedestres, nós mantivemos os 50 km por hora, onde tem cruzamentos, onde tem as curvas, né, a entrada nas ruas de bairro, nós mantivemos 50 km por hora e não diminuímos o nível de fiscalização. Mantivemos o nível de fiscalização justamente porque é a fiscalização que garante que as pessoas vão cumprir a norma. Portanto, se você cumpre a lei de trânsito, não tem por que se preocupar com o radar. O radar existe justamente para que o infrator não cometa a infração. Então, evidentemente, gerenciar a velocidade, especialmente onde tem pedestres e carros, é fundamental, manter limites de velocidades baixos, porque, como eu disse, nós somos muito frágeis, como pedestres, especialmente ciclistas, mas não podemos reduzir o nível de fiscalização, porque é ele que garante a segurança no trânsito. Educação é importante, claro que é. Campanhas educativas, fundamental. Boa sinalização é fundamental. Reduzir velocidade nas vias é fundamental. Mas isso tudo, sem fiscalização, não funciona. Infelizmente, o ser humano, ele precisa de controles. Você veja que existe lei definindo uma série de comportamentos e a respectiva fiscalização. No trânsito, onde a gente tem uma epidemia de mortes, nós não podemos ter restrição de fiscalização. Um outro dado importante, os países desenvolvidos. Os países ricos têm 52% da frota mundial, mas só 10% das mortes. E um dos pilares das ações de trânsito que funcionam nos países ricos é a fiscalização. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ser fiscalizado por helicóptero. Você pode ter um carro à paisana atrás de você medindo a sua velocidade. Se você ultrapassar o limite, ele liga a sirene, para e você toma uma multa que normalmente é muito cara. Então, os países desenvolvidos, e mesmo países em desenvolvimento, como a Colômbia, a Argentina,
tem adotado medidas com muito sucesso. Vamos lembrar a tragédia que são essas 45 mil mortes por ano. Pode ser um parente nosso, um filho, um pai, uma idosa da nossa convivência que nós podemos evitar se tivermos ações integradas para a melhoria da segurança no trânsito. Sérgio. Aliás, Sérgio, Diga. Não, vai, pode falar, vai, Zaidan. vai. Manda ver. Não, é porque o Sérgio falou em Estados Unidos, eu me lembrei aqui, Sérgio, o Gabriel Garcia Marques dizia o seguinte, ele falava, olha, eu fico observando gente que dirigindo em Bogotá não está nem aí para as regras, para as leis, para as limitações, dirige como se estivesse numa pista de corrida, sem nenhuma responsabilidade, etc. E esta mesma gente, quando vai para Miami, respeita todas as normas e regras, porque você citou, nos Estados Unidos você pode ter um carro ali, a paisana, e que está medindo sua velocidade. Pode ter um guarda atrás da árvore exatamente para punir o infrator de trânsito. E o Gabriel Garcia Marques falava desse comportamento contraditório. Né? Em Bogotá o cara não estava nem aí, tal, porque não tinha risco de punição. E nos Estados Unidos ele se comportava absolutamente dentro das regras, porque sabia que haveria o risco de punição, né, Sérgio? Eu não sabia que o Gabriel Garcia Marques usava essa frase, porque eu uso essa mesma frase. A mesma pessoa que aqui não respeita o trânsito, aluga um carro em Nova York, em Miami ou na Europa, e lá ele se comporta como um gentleman, observando todas as regras de trânsito. E o motivo é porque ele sabe que lá a fiscalização funciona. Então, eu não consigo entender a lógica, infelizmente, de uma decisão que diminui o nível de fiscalização no trânsito diante de tantas mortes, tantas tragédias que custam vidas humanas, que são importantes, que têm um custo financeiro para o Brasil elevadíssimo. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, 60% das vagas de UTI no Brasil eram ocupadas por vítimas de acidentes de trânsito. O Hospital do Capão Redondo, ou do Campo Limpo, não me recordo agora, mais da metade do pronto-socorro são vítimas de trânsito. Eu não consigo entender aonde está a lógica de reduzir o nível de fiscalização e proteger o infrator, ao invés de proteger as pessoas que estão cumprindo a legislação, observando as regras de trânsito e, com isso, aumentar o risco de todos nós sofrermos um acidente. O brasileiro é aquele povo que só percebe a importância das coisas quando sente na pele, né? E talvez, tomara que não, mas quando o flagelo se aproxima, é que a pessoa começa a entender o conteúdo que levou àquele flagelo, e o trânsito faz parte desse processo também. Mas, Sérgio, tudo passa pelo comportamento do motorista, né? O motorista precisa se comportar adequadamente, como você disse desde a abertura. Se ele respeitar a regra de trânsito, na verdade ele não precisava nem ter radar, bastava que ele cumprisse a regra de trânsito. Quem cumpre não tem que se preocupar com 600 radares numa via de qualquer quilometragem, que não vai ser afetado de jeito nenhum. Porém, esse mesmo cidadão que precisa mudar o comportamento é aquele que entende que o poder público quer achacá-lo o tempo todo. Como é que resolve essa equação? Não tem fórmula mágica, a gente sabe disso, mas de uma vez por todas, essa ideia de que o poder público está querendo tirar dinheiro mais do que proteger ainda faz parte do senso comum. O que a gente precisa fazer para mudar essa lógica? Olha, primeiro eu acho que a imensa maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas pensam que os radares estão para proteger, e eu me lembro do prefeito de Campinas, o Magalhães Teixeira, o falecido Magalhães Teixeira, que morreu no exercício do mandato. Ele decidiu implantar os radares. Campinas foi uma das primeiras cidades do Brasil a implantar os radares. E foi vítima de uma polêmica brutal. Você imagina, 90% dos carros foram multados naquele momento em Campinas. E ele dizia o seguinte: a cidade, ela é como um adolescente. Ela se rebela no começo, mas o que ela deseja é proteção, é ordem, é organização. É isso que as pessoas querem do poder público. Passados 24 anos dos radares em Campinas, 25 anos, hoje mais de 90% dos carros que são multados em Campinas são de fora de Campinas. Os motoristas de Campinas já aprenderam a se comportar de maneira adequada, e lá houve uma redução de atropelamentos enorme, que por 2 anos seguidos Campinas ganhou o prêmio Volvo de segurança no trânsito. Então eu penso que a imensa maioria das pessoas, tanto é que apenas 5% dos motoristas de São Paulo concentram a imensa maioria das infrações. A maioria das pessoas quer proteção, quer ordem, e o radar traz isso. E um outro elemento importante do radar, que pouca gente sabe: as câmeras dos radares, elas detectam todas as placas que passam por elas, independente da velocidade que você está passando. Essas placas são digitalizadas e imediatamente enviadas para o arquivo da Polícia Militar.
Quando alguma destas placas está sendo buscada pela polícia, a polícia imediatamente pode começar a buscar esse carro. Então, se você foi vítima de um sequestro, a câmera do radar vai te ajudar a ser encontrado. Se o seu carro foi roubado, a câmera do radar vai ajudar o seu carro a ser encontrado. Portanto, as câmeras que não servem só para fiscalizar o trânsito, elas prestam um grande serviço de segurança pública. Inclusive, em Bogotá, eles não chamam de radar. O nome que Bogotá adotou é câmera salva-vida, para as fotos multas que eles têm lá. Então, esse dinheiro que o infrator paga, ele reverte para a cidade. Imediatamente o Fundo Municipal de Trânsito, no caso de São Paulo, investe na CET, que promove engenharia de trânsito, investe nos corredores de ônibus, tem um investimento desse recurso diretamente para a melhoria do trânsito e da segurança. E o desejo de qualquer autoridade de trânsito é não ter arrecadação. Nós tomamos essa medida. Nós reduzimos o número de multa nos radares que mais multavam, não reduzindo o radar, mas aumentando a sinalização e melhorando a orientação para o motorista. Então, eu acho que as pessoas, a imensa maioria das pessoas já percebe que o radar tem um efeito de proteger as pessoas, impedir que elas sejam vítimas de acidentes de trânsito. Sérgio. Oi, Zaidan. Há tempo para mais uma? Claro. A última, então, da minha parte, Sérgio. Você acha que isso vai ser contestado na justiça, não? Eu não analisei sobre o campo da legalidade a decisão do CONTRAN, eu olhei só para o mérito que ela representa um retrocesso no sistema de proteção do trânsito brasileiro. Eu imagino que tem associações, existem muitas entidades mobilizadas na causa da segurança viária que poderão sim questionar, uma vez que essa decisão coloca em risco a saúde pública e a proteção das pessoas que são bens tutelados pela Constituição. Mas eu não fiz exatamente essa análise jurídica, eu olhei pela análise técnica e dos riscos que ela representa para a proteção das pessoas no trânsito. Sérgio Aveleda, coordenador do Núcleo de Mobilidade do INSPER. Repita de novo para mim, Sérgio, da ONG que você participa também, por favor. Eu sou diretor de mobilidade urbana da WRI, que significa World Resources Institute. É uma ONG global que trabalha em todo o planeta para a agenda climática e também com segurança viária na área de mobilidade urbana. Um bom trabalho a você, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, tá bom? Eu que agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.